Turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. Nós estamos no capítulo 5, Enfrentamentos Iluminativos. Hoje a gente vai para a parte 4. O texto é bem longo, vamos lá. Até ontem a gente estava vendo que houve aí uma manifestação do obsessor que ficava atrás do Eduardo, né, da Iracema, tentando perturbar o casal para atacar inclusive a doutrina, já que o Eduardo é dirigente da casa espírita e ele, a intenção deles não é bem o Eduardo, mas sim atingir a moral dele para que com isso afaste pessoas da casa espírita ao qual ele é o dirigente. Aí esse obsessor recebeu os devidos cuidados, houve uma conversa, né, com ele relutante, dizendo que ele faz parte ainda lá da época da Inquisição, onde eles tinham total poder e hoje a doutrina, como outras religiões, vem tentando enfraquecer esse movimento religioso antigo e que tinha total poder mesmo das pessoas, né? Então ele é muito relutante, mas ainda assim foi feito um tratamento nele, no final das contas ele acabou adormecendo e foi desligado daquele médium que é o... como que é o nome dele? O Rafael, né? Se eu não me engano. Cabeça de bagre. Peraí. O Rafael, o médium Rafael. Foi ele que recebeu esse espírito. E aí o Elvídio acabou concluindo o tratamento ali. Hoje a gente vai dar continuidade, então eu creio que agora nós vamos lá para o lado da Iracema. Vamos ver se é isso mesmo. Ato contínuo, observamos que Dona Márcia, a veneranda médium, encontrava-se sob a ação de um espírito tresvariado, que lhe produzia contorções angustiantes e transfigurando-lhe a face, que ficou deformada, com os olhos desmesuradamente abertos, enquanto escapava pelo canto da boca uma baba peçonhenta. Tartamudeando, o comunicante, com alguma dificuldade a princípio, para logo se tornar loquaz, bradou estentório. Nossa, cada nome. Os feiticeiros que criaram a Santa Inquisição. E rugiu como se fosse uma gargalhada de mufa. Agora entregam-se à necromância, obrigando os mortos a atenderem aos seus caprichos. Antes colocavam nos túmulos a frase latina requiescat in pace, repousa em paz. E agora, atrevidamente, são os primeiros a perturbá-los com as suas evocações e injunções feiticistas, como se pudessem transitar pelas regiões de sombra do além com necessário conhecimento, ou ignoram o que se passa conosco, os mortos que estamos vivos, ou pretendem reverter a ordem existente mediante as suas interveniências. Misturam-se os mergulhados no corpo físico com aqueles que dele se encontram despojados, para constranger-nos com a sua verborragia cansativa e inútil, vestindo-se de bons samaritanos da ridícula parábola do seu mestre, acreditando-se capazes de deambular com segurança pelo nosso dédalo, sem correrem os perigos que os aguardam. Vamos então ao que mais interessa. Por que me evocaram? O que pretendem de mim? Gente, eu li tudo isso para poder ver que é um espírito bem endurecido. Quanta palavra difícil, né? E quem está dando a comunicação é a Márcia. E eu tenho que marcar, porque senão estou falando que a minha memória está ruim. Com a voz mansa e sem apresentar qualquer preocupação, exceto o interesse do bem, o mentor Elvídio o atendeu, sob um olhar esclarecendo. O caro amigo está perfeitamente consciente de que se passa nesse momento. Essa é uma casa que se dedica à comunicação com o denominado mundo invisível, onde a vida estua de onde viemos, para onde todos retornaremos, pois que a casa do Pai tem muitas moradas,
sendo essa legítima e inevitável. Sabemos sim dos riscos que dizem respeito a qualquer incursão nesses labirintos, especialmente aqueles que cediam à impiedade e à loucura, que souberam edificar reinos quiméricos de sofrimentos que a parvalham, esquecidos que acima das suas realizações está o sublime guia e arquiteto do planeta terrestre, Jesus Cristo. Também nos cabe o dever de esclarecer que não exercemos a necromância ou qualquer prática censurável como a das evocações levianas, porque o amigo aqui está por espontânea vontade. Ou talvez sob ordens de algum sicário que o escraviza às suas paixões torpes. É provável que alguns de nós tenhamos morejado na funesta Inquisição, filha hedionda das nossas paixões nos dias já remotos do passado, confundindo as lições de amor com as misérias transitórias do mundo. Fascinados pelo enganoso poder, esquecidos da imortalidade na qual todos nos encontramos mergulhados. Hoje os nossos projetos e ações são muito diferentes, pois que, por fim, descobrimos o significado das lições incomparáveis do Evangelho, dedicando-nos a vivenciá-las e auxiliar aqueles aos quais afligimos a libertar-se do sentimento odiento que mantém contra nós. Surpreendentemente, o visitante permaneceu em silêncio, escutando as explicações, porém apresentando faces deformada, quase lupina, os olhos miúdos e brilhantes enquanto externava terríveis vibrações de ódio e desprezo. No intervalo natural que se fez, explodiu irônico. Miseráveis, discípulos do carpinteiro criminoso, cuja crucificação não foi suficiente para acabar com a sua vida e seus propósitos vergonhosos. Que pena não houver na época dele melhores recursos para exterminá-lo. Inundou os tempos com a sua mensagem de compaixão e governou com Roma assassina, tornando o mundo um feudo de dominadores cruéis que nos trepidaram em matar os herdeiros de Moisés e da tradição judaica. Nossa, quanto ódio, meu Deus. Ambiciosos, desalmados, utilizavam-se dos pérfidos argumentos de que havíamos assassinado seu Deus, tornando o nosso execrado através dos tempos, enquanto se assenhoreavam do mundo, que de mentira combatiam. Culminaram a hediondez aproveitando-se de vivermos apátridas, desde anos 70 e 150, quando, por ocasião das diásporas, a nossa Terra Santa foi destruída e transformada em província pagã. Hoje, no entanto, quando ensaiam o renascimento das ideias dele, após o seu fracasso, ao longo dos tempos, pelas adulterações e crimes cometidos em seu nome, pretendem dominar novamente a Terra, o que jamais permitiremos. Cada foco, todo núcleo onde ele homizie, nós destruiremos. Porque conhecemos os seus chefetes, que são os mesmos miseráveis doutrora que destruíram povos, que saquearam o Oriente e que inspiraram as grandezas de um novo império romano impossível de ser reedificado. Conhecemos vocês de antes e sabemos o de que são capazes, mas nós também dispomos de armas de sedução, de intriga, de destruição, porque conhecemos os seus pontos vulneráveis, os seus calcanhar de Aquiles, e nenhum escapará das nossas hábeis manobras. Vejamos de início o que acontece aqui, onde a hipocrisia e os desmando instalaram-se. É uma energia tão pesada, mas vamos lá, vou tentar. Interrompendo, o irmão Elvídio elucidou. Reconhecemos que já transitamos por esses caminhos escabrosos, porém trata-se de uma página virada que faz parte do nosso passado. A semelhança das pedras que se tornam alicerces do edifício, de proteção, de socorro, da educação e das quais ninguém quase se recorda. Essas experiências que nos conduziram antes a condições penosas de resgate são-nos hoje abençoadas lições para não repetirmos os mesmos erros ou outros erros. A doutrina dele, agora restaurada pelos imortais, reconfirmada por aqueles que
como amigo, retornam para advertir-nos que somos responsáveis por tudo quanto fizermos, constitui-nos alimento para nutrir-nos, a alma e luz para que não resvalemos na treva da ignorância. Reconhecemos que fomos perversos e alucinados, como agora se encontra o caro amigo, e que muito lamentamos. Porém, veja em todos nós o interesse pela reabilitação, o desejo de aurir paz e anelo de servir a Deus através do nosso próximo em aflição. Ouvindo, e é como se estivéssemos recapitulando as nossas pregressas existências, assinaladas pelas tormentas das paixões asselvajadas que o tempo e a dor suavizaram, propondo-nos mudança radical de comportamento. É bem isso mesmo, né? Conforme a gente escuta um espírito endurecido desse, parece que a gente está revivendo aquele momento lá. Bom, as ameaças de destruição dos nossos centros de atividade não nos intimidam, porque temos como templo a natureza como altar para a devoção ao próprio coração, qual aprendemos com Jesus. Os seus lamentos não me sensibilizam, porque conheço as técnicas dos farsantes que apelam para os sentimentos dos fracos, a fim de os conquistar e depois os trucidar. Recordo-me do que prometiam aos marranos e de como os tratavam e os destruíam depois, traidores como sempre foram. Hoje formamos um exército de combatentes bem equipados para a batalha, considerando a nossa vantajosa posição fora do corpo. Estamos reunidos em um verdadeiro exército sob o comando vigoroso, utilizando das técnicas modernas de sedução e interferência psicológica. Já não avançamos em bando desordenado, como outrora os godos, visigodos e ostrogodos fizeram e lograram conquistar os objetivos a que se propunham. Muitos de nós vivemos o período dos hunos. Em 376 depois, muitos de nós vivemos o período dos hunos. Em 376 depois invadimos Roma em 410 com Alarico Visigodo por ocasião do inesquecível saque da chamada Cidade Sagrada e fraqueza moral dos cristãos que a dominavam, mudando completamente a política existente. Agora muito mais experientes e conhecedores dos pontos nefrálgicos dos nossos apóstolos, sorriu com terrível ironia, desmantelaremos os novos mosteiros e castelos, porém de dentro para fora. O orgulho e a presunção, a sede de dominação que remanescem nos diversos chefetes das agremiações cristãs, especialmente aquelas que se dizem construídas sob as luzes do Consolador, novamente estertorou com desprezo incomum, não se manterão de pé. E o novo período da humanidade será construído sob o temor a Deus, após os sacrifícios dos fiéis, como antigamente nos circos. O poder de novas crenças dominará a terra e todos se dobrarão sob a decisão: Moisés ou Jesus. Novo período de decadência arruinará a terra e dos escombros a tradição hebraica retirará o Deus único e vitorioso através do seu Messias divino, que concederá ao mundo a Israel libertada e a nova Jerusalém dominadora. O irmão Elvídio, discreto e intempérito, calmamente redarguiu. O histórico apresentado demonstra-nos como são transitórias as glórias do mundo. Porque tudo é passado e a realidade presente é outra, totalmente diversa. A terra jamais voltará a ser governada por um povo ou um déspota ou um legendário guerreiro, mas sim por Jesus Cristo, que aguarda pacientemente que nos entreguemos ao seu amor. Não mais as armas que destroem sobrepor-se-ão aos instrumentos de misericórdia e de compaixão que, conduzidos pelo amor, sobre os escombros dos quais o irmão aludiu, erguerá a humanidade fraternal e solidária, pela qual todos sonhamos. No passado, São Bento ergueu os monastérios, retirando as anacoretas das grutas do deserto, para que pudessem meditar entre as suas paredes. Logo depois percebeu que, além das meditações, eram necessárias ações.
e, acompanhado por São Gregório, estabeleceu as regras de solidariedade e de caridade em favor dos infelizes, orientando as instituições que surgiram na Idade Média a seguirem o exemplo de Jesus, mediante a frase ora e labora. Porque a preguiça é inimiga da alma. O tempo e as circunstâncias infelizes das paixões humanas destruíram esse nobre patrimônio no começo do segundo milênio, mas Jesus enviou Francisco de Assis para restabelecer a necessidade do amor. O irmão Sol de Assis modificou novamente a terra. Amo Francisco de Assis. Vieram os poderosos iludidos que criaram as cruzadas, a Inquisição, reacenderam o autoritarismo criminoso, mataram e incendiaram o planeta, e quando tudo parecia sob o domínio do materialismo, o Consolador veio ao mundo físico para restabelecer a verdade. Não mais as criaturas a realizarem a grande obra do amor, porém os imortais, despidos dos desejos do corpo, quais nós, outro e o querido irmão, a fim de demonstrar a realidade da sobrevivência do espírito e a transitoriedade da matéria e das suas nefandas conquistas. Tudo passa, certamente. E os tempos são outros, como o amigo afirma. Sem dúvida, Moisés terá o seu momento, qual ocorreu com outros líderes espirituais, à semelhança de Buda, Confúcio, Akenaton e diversos, mas Jesus sempre esteve e se encontra acima deles, que são seus embaixadores, sensibilizando os espíritos até que se encontrem em completa identificação com a verdade e seja instaurado o reino dos céus nos corações, não de forma geográfica, como o caro irmão espera e defende. Desse modo, não nos veja, pois, como aqueles personagens medievais responsáveis pelas calamidades que o afetaram e há muitíssimas vidas, recordando-se que também traz, conforme o declarou, as feridas em chagas abertas de crimes praticados em séculos anteriores, durante os períodos em que os bárbaros invadiram a Europa. Agora compreendo o poder da causa e efeito. As vítimas inocentes que a Santa Inquisição assassinou eram nada mais, nada menos do que os homicidas de séculos anteriores que devastaram a então civilização europeia e vieram resgatar os hediondos crimes, inclusive de salgarem o sol para que nada nele germinasse. Ninguém escapa impune de si mesmo das leis soberanas neles mesmos esculpidas. É certo que o Pai de Misericórdia não necessita da interferência humana imperfeita e vingativa para reduzir ao bem os infratores, pois que dispõe de mecanismos superiores mediante os quais todos se podem reabilitar. O livre-arbítrio enlouquecido, porém, das criaturas humanas prefere a justiça a seu modo afundar-se nos abismos de loucura que os domina por algum tempo. Por um longo tempo. É hora, portanto, de ir para outro tipo de reflexões. O amigo reconhece haver pertencido a hordas alucinadas da destruição, tendo passado pelo processo de resgate doloroso e, em vez de o desarvorar, se bem compreendido, deveria servir de modo de alegria, não buscando o estúpido de esforço, reincidindo em agravantes, em gravames, dos quais estaria libertado se houvesse entendido a lição recuperadora imposta pelo Criador. As elucidações lógicas e apresentadas com alta dose de bondade, sem qualquer ressentimento por parte do expositor, de alguma forma sensibilizaram o rebelde, que se manteve em silêncio, escutando e reflexionando. Duro, né? Espírito muito endurecido, gente do céu. E haja dor de cabeça aqui. E eu, pelo menos, eu fico com uma sensação muito ruim. Mas vamos lá. Antes, porém, que o angustiado espírito pudesse expressar-se, dando prosseguimento à catinária de reproches e propostas de vingança, o irmão Elvídio acentuou. Qualquer tentativa de diálogo neste momento é improfícua, pois que sempre será derivada para as ideias fixadas demoradamente ao longo dos séculos. Em razão disso, iremos recorrer
Iremos recorrer à terapêutica do sono tranquilizador para futuros cometimentos. Nesse instante, as discussões, por mais claras e objetivas, redundarão inúteis. Falar para quem não quer ouvir é terrível. O amigo Germano acercou-se do médium, deu início à aplicação de fluidos anestesiantes, enquanto o mentor, com monotonia na voz, sugeriu o adormecimento do comunicante. Transcorridos menos de 2 minutos, o visitante espiritual repousava com algum ruído em profundo sono hipnótico. Delicadamente desligado da abnegada médium, foi acomodado em maca especial para futuras providências. A hora havia avançado e chegara o momento de encerrar o cometimento valioso. Dr. Bezerra, visivelmente emocionado, orou ao Senhor Jesus, agradecendo-lhe as bênçãos auridas e suplicando misericórdia para aqueles espíritos que se compraziam no mal, assim como para as criaturas humanas distraídas no corpo e distantes da sua realidade como espíritos que são. Um ar balsâmico e suavemente perfumado tomou conta do ambiente enquanto flocos delicados de luz caíam sobre os presentes. O amigo Eduardo, mergulhado nas suas preocupações, chorava copiosamente, apoiado pelo nosso Virgílio Almeida, enquanto Iracema demonstrava aflição interna diante da conjuntura em que se encontrava. Ambos foram reconduzidos ao lar, o mesmo ocorrendo com os médios que foram utilizados do formoso labor socorrista, a noite coroada de estrelas que pareciam lâmpadas mágicas, bolossantes do firmamento, avançava no rumo da madrugada. Acabou o capítulo. Gente do céu. Vocês têm noção do que é conversar com um espírito endurecido? Já pegaram pessoas para conversar, que a pessoa já tem uma verdade, aquela verdade dela, ela quer impor ao outro, ela não aceita nenhum tipo de intervenção sua, ela não aceita nenhum tipo de ideia nova. Ela tomou aquilo como verdade, não faz bem para ela, aquela verdade dela, né? Porque quando eu sempre falo assim, cada um está no seu grau de evolução. Então, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, que tá te fazendo bem, tá tudo certo, né? Mesmo que para outras pessoas seja errado, mas para você tá dando positivo, continua. Se não tá causando dano a ninguém, você tá no caminho correto. Mas tem pessoas que estão no caminho errado, estão agindo, estão falando, estão pensando em coisas que só trazem tristeza para si próprio, trazem amargura, tristeza, prejuízo para outros. Tá vendo que a situação está se agravando para o lado dela, mas elas não querem sair. É os tido cabeça dura, né? Mas os cabeça dura, quando são do bem, quando insistem em fazer algo que seja bom para os outros, eu pelo menos eu tenho um mal. Eu não sei se é mal, né, ou bem, mas eu acredito que às vezes eu atropelo um pouco. Às vezes eu cometo algumas ações que eu não pergunto para a pessoa se ela quer que eu faça. Na intenção de fazer o bem, eu vou lá e faço. E às vezes o tiro sai pela culatra, né? Mas tem pessoas que agem sabendo que vai fazer o mal para o outro, sabendo que está fazendo mal para si mesmo. Quando eu ajo sem perguntar para as pessoas se eu posso ou não, e é para o bem, às vezes eu me dou mal. Aí, aonde está a justiça de Deus? Poxa, a Patrícia fez o bem e tomou na cabeça. Ora, era um risco que eu sabia que eu ia correr. A minha intenção era de fazer o bem. Deu mal porque não era para me fazer. Mas eu fui cabeça dura, eu fui lá e fiz. Só que eu vou ser julgada, eu vou ser avaliada de acordo com a minha intenção. A minha intenção era das melhores. Se deu ruim, ou é pelo livre-arbítrio do outro, que não soube utilizar a minha bondade, né? Ou porque realmente eu não tinha que intervir ali. Eu fui, né? Como que eu posso dizer? Intrometida,
Agora tem pessoas que agem na vida do outro negativamente. Sabe que está fazendo errado, sabe que aquilo vai prejudicar ele e outra pessoa. Mas ele vai lá e faz. Ele não se compraz da alegria. Talvez seja uma alegria até momentânea. Ah, aquele lá se deu mal, tá vendo? Ele agora tá tendo o que ele merece. Tô fazendo com ele o que ele fez comigo. Talvez seja até uma alegria momentânea. Mas logo passa e vem o vazio. Então você sabe que aquilo tá errado. No seu íntimo você sabe que aquilo tá errado. Mas continua fazendo. Porque é cabeça dura. Então existem dois cabeça duras aí. Aquele que procura fazer o que é certo, sem se dar conta se é realmente ou não, e aquele que procura fazer errado. Todos os dois podem dar mal, todos os dois tipos de cabeça dura. Por quê? Porque Deus deu pra gente o princípio inteligente, que se desenvolveu em inteligência. Hoje mesmo eu vi um vídeo muito interessante. Algumas pessoas precisam de provas para acreditar, para ter fé. E um médico falou, eu faço uma ressonância e provo que a oração tem poder. Ela restaura, ela produz novos neurônios. E através desse fluxo de neurônios, nós podemos pensar em mais possibilidades de como que ele falou? De resolver os nossos problemas, de sair das nossas dores, através da oração. Ele falou, olha, tem um estado de pesquisa que foi feito, que às vezes o ateu, por exemplo, não sabe orar. Ele não acredita em Deus, não acredita em Jesus, então ele não ora. Mas se ele pelo menos ajoelhar e fizer o gesto da mão, a mão em oração, tá aí uma coisa que eu nunca acreditei, que ajoelhar resolveria problema de alguém. Eu, Patrícia, nunca acreditei. Eu ia para a igreja católica até os 16 anos, mandava ajoelhar, levantar, né? E eu odiava aquela parte. Por que eu tenho que ajoelhar? Por que eu tenho que fazer gesto com a mão? Isso aí não ia influenciar em nada, pelo menos para Patrícia até então. Hoje, a minha visão mudou. 52 anos, meio século de vida nessa encarnação. Foi provado pela ciência que o simples fato de você ajoelhar e colocar o gesto da mão em oração, não precisa falar nada, não precisa pensar em nada. Deus consegue agir em você. Não é uma questão de fé religiosa, é uma questão de fé exata, na ciência, na matéria. A sua carne, você, sua mãozinha e seu joelho agachado. Significa que você vai estar entrando em sintonia com a divindade, acreditando nela ou não. E os seus neurônios vão trabalhando melhor. Porque existe a renovação da matéria através de gestos do próprio corpo. Olha que interessante. E se orar com fé, pensa então tanto. Ele falou assim que por minuto são 7 ml de sangue que vai para a zona frontal do nosso cérebro em oração. Aí ele falou, então quanto mais ora, mais ml de sangue vai? Ele falou, não, independente se você rezar pouco ou muito, vai 7 ml de fluxo sanguíneo para a zona frontal, onde vai aumentando a massa cinzenta, e aumentando a massa cinzenta, consequentemente, você vai conseguir pensar melhor. E pensando melhor, você age melhor, se encontra soluções. Gente, é fantástico isso. Cada dia que eu aprendo alguma coisinha a mais, eu me sinto mais liberta, porque realmente o professor de filosofia lá atrás, o professor Abelardo, ele falava, a verdade liberta a gente, né? Jesus falava isso. Se algumas pessoas falam, eu não sei se Jesus nem existiu, mas eu tive um professor, o Abelardo, de filosofia e de educação moral. E ele falou isso para mim em sala de aula, falou numa aula. A verdade liberta. À medida que você aprende mais, você se liberta. O conhecimento é libertador. Então, você sabendo que fazendo um gesto com a mão, você paradinho, em silêncio, ajoelhado. Eu acho que eu nunca vou me ver numa situação dessa de ajoelhar. Talvez não. Não vou dizer que dessa água eu não vou beber. Mas é porque é algo que a vida inteira eu não acreditei. Eu estou acreditando hoje. Hoje eu li isso. Eu vi isso.
Eu ainda acredito que eu posso estar sentada em pé, embaixo do chuveiro, na rua, dentro de um carro, no meio de um monte de gente ou sozinha, eu vou estar inquieta ou pensando em Deus. Eu sei que agora vem uma explicação para algo que eu faço e que eu só falo. Agora vem uma explicação científica que eu não tinha ido buscar, veio na minha mão. Toda vez que eu fico ruim, ou que eu tô meio, para baixo, ou que eu simplesmente quero me renovar, eu vou pro meio do mato. E quando eu vou pro meio do mato, eu não vou para ficar só olhando a natureza. Eu vou para contemplar a natureza. Eu tiro foto dos lugares, depois eu olho aquelas fotos novamente, me faz bem ir e olhar depois as fotos. Eu tiro foto de tudo. Tem um menino que eu fiz amizade com ele, um Uber, o Francisco, ele foi para o Nordeste, para a Bahia. E lá tem muita região natural. Ele tira fotos dos rios, dos lugares que ele vai com a esposa dele e manda para mim. Às vezes eu entro naquelas fotos ali, vendo aquela natureza, eu viajo junto com ele aquilo que ele manda para mim. Eu agradeço tanto pela vida desse casal, porque eles compartilham comigo momentos que eles estão tendo lá, mas que eles fazem eu viajar junto. E quando eu contemplo a natureza que eles me mandam, ou que eu estou presente, que eu vou num lugar, eu sinto Deus perto de mim, eu sinto Deus reforçar o amor, o carinho, a vida que bate aqui dentro de mim. Eu não sei explicar isso, mas aí veio hoje esse vídeo e falou, agora, quando você se liga com o Criador, a tendência é você se renovar. Por isso que diz Jesus, a sua fé que te curou. Porque você, acreditando em algo, você se renova. É como se, um exemplo tosco, quando a gente vai mudar de emprego. O meu emprego não tá legal, eu não tô me sentindo bem com as pessoas, aqui eu não tô produzindo, tá, beleza. Vou procurar um novo emprego. Aquela ansiedade, aquela alegria de estar se renovando, de estar buscando uma coisa diferente, aquilo não dá um gás novo na gente? A mesma coisa. Quando você está fazendo uma oração, você está se renovando. Você está buscando uma motivação. E, consequentemente, uma alegria, porque aquilo vai te trazer resultados diferentes, te tirar da monotonia, da rotina. Ontem nós tivemos uma roda de conversa, através da Luz e da Cantareira, e para mim é novidade fazer essas coisas, Eu fui professora de criança, adolescente, mas estar no meio de universitários, pessoas que sabem muito mais do que eu, que já estão na doutrina há muito tempo, que já pregam a palavra, que já trabalham dia a dia a moral do Cristo, como é que eu vou falar perante pessoas que já são tão sábias? Dá medo, dá insegurança? Vai que eu chego ali e falo um monte de abobrinha, Estudo, mas isso não significa que eu saiba alguma coisa de verdade. E no meio da roda eles me deixaram assim super à vontade. Antes do momento de entrar na roda, eu estava numa euforia que parecia que eu não sei como que é usar droga, mas dizem que fica num estado de euforia, assim que a pessoa fica saltitante e tal. Parecia que eu estava dopada, com excesso de adrenalina no sangue. Doida para poder falar um monte de coisa e ao mesmo tempo com medo. É difícil de entender um negócio doido desse, Mas à medida que eu comecei a falar e que eu percebia que as pessoas entendiam o que eu falava e que elas aceitavam aquilo como uma verdade em comum, aquilo foi me fazendo um bem tão grande que quando estava terminando, até nós passamos do horário, a minha vontade não era de parar, era de continuar ali com aquele grupo, ouvir o que eles têm para dizer, continuar trocando as informações, o conhecimento. Então aquilo deu um gás, aí ainda foi falado assim que, poxa, você fala bem, então nós vamos te chamar mais vezes. Eu falei assim, bora lá, é um desafio e tanto. Dá medo? Dá, mas vamos com medo mesmo. Porque é um gás novo, ele traz pra gente uma sensação de aprimoramento, de
aquela sensação, como o professor dizia, de liberdade, porque você está entre os seus, aqueles que comungam das mesmas ideias, que reforçam para você que você está no caminho certo. Agora, quando a gente, voltando aqui à questão desse espírito endurecido, eu já tive em trabalho mediúnico com espírito endurecido, assim como eu falei já para vocês, e que é muito complicado você chegar. Tinha um menino que fazia. Tinha um menino e tinha um senhor, né? O senhor era o Fernando, que se tornou um grande amigo. O menino, não lembro o nome dele. Todos os dois recebiam espíritos endurecidos. No nosso grupo, era eu que trabalhava com a corrente franciscana, então eram aquelas mensagenzinhas, né? De fortalecimento, que a pessoa pudesse sair dali com uma mensagenzinha que desse uma injeção de ânimo na pessoa. A rede franciscana, a equipe franciscana trabalha mais nesse ritmo. Tinha lá alguns espíritos através de alguns médiuns que costumavam falar a língua indígena, né? Mais ligados à terra. Toma um chazinho disso, toma um chazinho daquilo. Né? Tem os hinduístas, esqueci o nome agora, corrente indiana, né? Que aí é aquela coisa de colocar um incenso na casa da pessoa, meditar, escutar músicas mais calmas, tranquilas. Cada médium tinha uma linha, uma corrente de equipe de espíritos que trabalhava com aquele médium e que dava lá os seus pitacos no assistido. Mas o Fernando e esse outro menino, que eu não lembro o nome, eles recebiam espíritos muito endurecidos. Eles sentavam mais longe de mim, era uma turma de 14 médiums, eles sentavam mais distante de mim. Cada vez que eles entravam em comunicação, sinceramente, eu, lá no meu cantinho, me encolhia assim, ó. Eu mal olhava para eles. Porque realmente existe essa transfiguração aqui, essa mudança, inclusive, no semblante do médium. Por mais que ele seja disciplinado, que ele tenta conter a energia pesada do espírito comunicante, às vezes não consegue. Não é cena. A princípio, eu que sou Santo Tomé, eu olhava assim e falava, mas precisa dessa cena toda? Né? Um torce o braço, não sei o que e tal. E a gente via que o nosso coordenador, ele disciplinava a gente para que a gente não ficasse com o corpo, com o rosto modificado. Era para a gente sentir aquela energia, passar a mensagem, mas de uma forma natural, branda, né? André, lembrei o nome do menino. André e Fernando. Os dois recebiam esses espíritos mais endurecidos quando vinham em tratamento e todos os dois se transformavam. O rosto transformava, acontecia essa história da baba, das mãos que se curvavam, porque eles sentem tanto ódio que eles têm vontade de bater. E eles utilizam aquela energia forte deles no corpo do médium, que acaba, por mais que ele tenta se segurar, acaba levando essa energia para o corpo do médium, onde existe, inclusive, a possibilidade de agressão. É que o médium se segura, mas existe uma possibilidade de agressão, daquele espírito influenciar o corpo do médium de forma de agredir o outro médium que está fazendo o trabalho. Eu tive uma indisposição uma vez, né, uma discussão com meu esposo, e o pai dele era desencarnado. Eu acho que eu já contei essa história aqui. E na hora que a gente estava batendo boca, né, brigando e tal, ele tentou vir para cima de mim, né? Quando ele veio para cima de mim, eu falei, que é isso? Para, né? Nós vamos chegar às vias de fato, você é doido. E quando eu olhei para o olho do meu marido, eu falei, não é você. O olho estava diferente. O olho dele era um olho de ódio. Não era de uma discussão de falta de entendimento, era uma discussão que ia muito além. Eu falei, não, isso aí não é você tá doido. E virei as costas, né? E deixei ele para lá. Depois a gente acalmou tudo, fui fazer minha prece, xinguei pra caramba, porque eu também sou nervosa, mas fui pro meu canto. Depois a gente parou, sentou, conversou, e eu falei pra ele, naquele momento não era você, não parecia ser você. Aí no centro espírita a gente foi, chegou lá, o pai dele deu comunicação, dizendo que naquele momento ali o pai dele estava do lado dele, querendo ajudar nós dois. Ele não queria me bater. Mas o pai dele era tão endurecido
porque já vinha também de brigas, de discussões, de desentendimento, desequilíbrio com a esposa dele, que era a mãe do meu marido, que ele só sabia dar aquilo. A energia dele era uma energia pesada. E quando se juntou com a energia pesada do meu marido, quase que os dois me pegam, quase que eu apanho. Então, assim, geralmente uma briga entre pessoas que chega a vias de fato, geralmente, né, pode ter sim uma influência espiritual pesada, que está ali, às vezes até querendo fazer o bem, mas a energia é pesada. A energia é uma energia de raiva, de ódio, de falta de controle. Esse espírito comunicante, ele tem um conhecimento muito grande. A gente, né, que nem eu fui falando, caramba, mas quanta palavra difícil. Tem palavra aqui que eu preciso de um dicionário do lado para eu poder entender. Ele é um espírito inteligente, porém, a inteligência dele foi utilizada para o mal. Ele é nervoso, ele não acredita nas transformações, ele não acredita em outras vertentes do conhecimento moral, acha que só ele que tem razão, está totalmente fechado para qualquer tipo de conversa, para qualquer tipo de novo conhecimento. Ele não quer, ele não aceita. Ele tem a verdade dele, está vendo que está no caminho errado, que está sofrendo, mas ele não aceita se transformar. E quando um espírito desse aparece para nós, que somos médios, que estamos trabalhando na casa espírita, eu, Patrícia, pelo menos, dá vontade de dar uma chacoalhada no espírito e falar assim, acorda, filho. Você não está vendo que você está sofrendo? Se você está sofrendo, está no caminho errado. Basta você ver a sua condição para você ver que você está no caminho errado. Mas a gente não pode fazer isso. Então, a sabedoria dos espíritos superiores é muito grande. A tolerância, a paciência, a resignação, né? Eles têm tanto amor por nós que eles escutam todas as barbaridades que eles escutam, as agressões no tom de voz do espírito, a ironia. Já pensou alguém tá falando com você dando risada da sua cara? Quem somos nós? Se acontecer um negócio desse aí, dá vontade de partir para cima. Ô, você tá rindo da minha cara, meu? Tá pensando que eu sou besta? Mas não. A equipe benevolente, eles olham isso com ternura. Falam, coitado, olha a situação que tá esse cara. Dando risada numa situação tão triste e deplorável como ele se encontra. Então, eles não têm dó. Mas eles têm esse ar solidário. Isso é o que mais eu busquei fazer assim, de uns tempos para cá, olhar as pessoas, não com dó, mas do tipo assim, meu, você tá nesse grau aí, então fica aí, eu vou fazer o quê? Eu não consigo te arrastar. Eu não tô em melhor situação que você, mas eu tô tentando. A gente não pode se sobrepor aos outros. Ah, o meu caminho é que é o certo, porque senão o arrogante seria eu, né? O meu caminho é certo para mim, tá bom para mim. Agora, se você não quer me acompanhar, então fica aí, ué, eu vou fazer o quê? Eu já cansei, Patrícia, cansei de puxar pessoas para andar naquilo que eu acredito. Eu fiz isso a vida inteira. Não deu certo. Eu não sou Jesus, eu não sou ninguém para ser seguido. Quem sou eu aqui na fila do pão? Sou ninguém. Então, eu sou uma pessoa que estuda, sou uma pessoa que tenta ganhar um gás todo dia para sobreviver, para aprender com os meus erros, para me tornar um pouco melhor diante do conhecimento que eu busco. Mas eu não sou ninguém para arrastar outra pessoa para vir comigo. E eu achava que eu era. Eu achava que porque eu estava numa situação de um conhecimento um pouquinho maior do que o outro, vendo que o outro ia sofrer, eu falava, não sofre, seu bobo, sai daí, vem pra cá, que aqui, ó, aqui você não vai sofrer tanto. Segue tal coisa que você vai se dar bem. E às vezes para arrastar as pessoas para vir pro meu mundo, pro mundo que eu acho que é melhor, eu fui autoritária. Eu fui egoísta, eu fui orgulhosa, ou seja, eu agi completamente o contrário do que Jesus espera. Eu não fiz nada por benevolência de verdade, eu fiz por arrogância. Eu sei, você não sabe, vem. E fiz errado. Mas o que me alivia, gente, de verdade, é saber que tudo que eu fiz, por mais errado que eu tivesse feito, eu fiz na intenção de fazer o bem.
Então eu acho que quando chegar a hora de bater o martelo lá, que eu chegar do outro lado e a equipe espiritual for me atender, primeiro eu vou tomar um cacete do Gabriel, isso é fato. Eu vou apanhar do meu anjo de guarda até não querer mais. Já tô esperando. Não sei se eu devo levar umas almofadinhas e tal, mas eu sei que eu vou apanhar. Ele vai querer me bater. Mas no fundo, eles vão chegar em mim e falar assim, bom, você errou pra caramba, mas tentando acertar. Porque as suas intenções não eram de ferir, mesmo que você tenha ferido. As suas intenções eram de ajudar. Ninguém pode dizer que eu quis ferir, que eu tive a intenção de ferir alguém. A intenção, a vontade de ferir eu não tive. Pelo contrário, eu tive a intenção de ajudar. Jesus diz que nós vamos ser avaliados de acordo com a nossa intenção. Então, 50%, eu acho que eu tô bem. Não vou me dar tão mal assim. Mas aqui a gente vê claramente o quê? A intenção no mal. Eles não aceitam as mudanças, eles não aceitam as transformações morais, eles não aceitam perder o controle, o poder que eles tinham. Eles querem resgatar isso a todo custo, utilizando de pessoas com suas imperfeições morais para atacar o espiritismo, atacar as casas espíritas, que são hoje lugares que têm os foquinhos, né, de luz, que tem a chance de transformar moralmente as pessoas. Eles não querem isso. Eles querem escravos, eles querem pessoas que atendam os caprichos deles. E quem é que dá essa brecha? Nós mesmos, através das nossas imperfeições, através dos nossos erros, através das intenções erradas que nós temos. Nem tanto as nossas ações. Como eu falei aqui ontem, eu acho que foi ontem que eu falei para vocês, eu tive a experiência de ter na minha casa há pouco tempo, não faz muito tempo não, 3 espíritos aqui dentro. Eu e o Mike nesse silêncio absoluto, porque olha lá, como sempre, ó, é só isso aqui, eu e ele. Ele sempre dormindo, comendo e eu sempre dormindo, comendo, ou assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa. Aqui dentro é um marasmo. Ainda assim, eu tive 3 companhias espirituais. Uma por dó, num momento de tristeza meu, eu fiquei aqui chorando, sozinha, não sei o quê, queria tanto ter alguém e tal. Pô, ele veio. Não sabia nem quem era, mas ele ficou com dó de mim e ficou aqui. O outro, inimigo do passado. Segundo ele, eu matei ele na vida passada. Ele me acompanhava até aqui para falar assim, ela pensa que ela é boazinha, tudo, mas ela fez o que fez comigo. E o outro, porque eu sou nervosinha, sou estourada, ele estava aqui esperando o momento que eu brigasse com alguém para ele se comprazer daquela energia ruim de uma briga, de uma discussão. Então, nós atraímos. E não é pelo que nós fazemos, pela nossa energia. Se eu estou em prece, como eu falei no começo, a minha energia é ligada ao divino, é ligada às coisas boas. Que espírito ruim vai gostar de energia boa? Não é nem que ele fosse um tonto. Ele não ia querer. Energia boa não atrai energia ruim. Eles passam longe. Por isso que é tão importante o evangelho no lar. Eu vivo falando isso em tudo que é estudo que eu faço. Eu falo fazer prece da hora que acorda, da hora que vai dormir, beleza. Você está mantendo o teu pensamento firme em Deus, na divindade, nas energias a seu favor. Mas o evangelho no lar, ele é maravilhoso. Não é que ele vai suprir esses outros momentos de prece, não. Então não preciso rezar depois? Não, lógico que precisa. Mas o evangelho é aquele momento que você está trazendo uma equipe espiritual para sua casa, num horário combinado, no dia combinado, o qual você vai estudar o evangelho, você vai ver as partes que Jesus desenvolveu da nossa moral, para que a gente se transforme moralmente. E a espiritualidade vai estar te amparando a compreender aquelas palavras, para que depois você possa praticar. No momento do evangelho, você está acendendo luz na sua casa, que se expande para a casa dos seus vizinhos, para a casa dos seus amigos, para o lado espiritual, para os bons e para os ruins que estão em volta. Quando chega no final que a gente faz as nossas vibrações, essa energia chega até nos hospitais, nos presídios. Teve um evangelho que eu danei a chorar no final dele. Eu pareço uma doida sozinha dentro de casa, né? Sozinha entre aspas, porque
Eu não tenho olhos de ver, mas eu sei que a espiritualidade está aqui. Teve um evangelho que eu achei incrível. No final, quando eu comecei a fazer as vibrações, eu senti, eu não vejo, mas eu senti, dentro de um presídio, um prisioneiro, um marginal, sentado no cantinho de uma cela, segurando o joelho. Sabe quando a gente fica tudo encolhidinho, que a gente segura o joelho, né? Ele segurando o joelho, ele estava em oração, pedindo para Deus para tirar ele dali. E na hora que eu estava fazendo a oração aqui, eu senti aquele cara. Eu nunca vi ele na minha vida. Mas se eu ver, eu vou reconhecer. Eu vi aquela pessoa. Dentro das minhas vibrações de olho fechado, eu senti a prece dele, pedindo para Deus, me tira daqui. E aí, na hora que eu estava fazendo as vibrações, a equipe que estava comigo foi até ele. Eu senti isso também. E deu um passe nele. Esse cara se sentiu melhor depois do passe, mais confiante de que aquilo ali era só passagem, que daqui a pouco ele está fora. Então, na hora das nossas vibrações, a gente consegue socorrer pessoas. E à medida que a gente faz, também acontece com a gente. À medida que eu socorro, eu também vou ser socorrido. À medida que eu amo, eu também vou ser amada. À medida que eu protejo, eu também vou ser protegida. É muito sério isso. Mas só consegue ser socorrido quem quer socorro. Eu estava fazendo uma prece para presídio. Podia ter 1001 marginal ali envolvido na minha prece. Mais um naquela noite foi socorrido. Eu chorava no final do meu evangelho até não querer mais, porque eu sentia aquele socorro. E foi bonito de sentir aquilo. E olha que eu não sou muito a favor de marginal, não. Eu sou endurecida para essas coisas. Mas aquele cara estava arrependido de verdade. E ele foi socorrido. Então, quando a gente se predispõe a aprender, a gente aprende. Quando a gente se predispõe a mudar, a gente muda. Quando a gente quer socorro de verdade, a gente é socorrido. Mas se a gente não quiser, se for só da boca para fora, é como se fosse uma pedra recebendo água, sabe? Escorre e não entra nada, nem uma gota. A fonte viva de luz, de amor de Cristo, ela é infindável, ela é ilimitada, é inesgotável. Mas a gente só bebe um copinho dessa fonte se a gente abrir a boca, né? Se a gente estiver aberto para receber. A gente pode beber o quanto quiser, mas a gente tem que abrir a boca. Se a gente não se abrir para receber, não entra. Um espírito endurecido como esse aqui, chega no final, eles falam, tento convencer. Eu aqui no decorrer da leitura, mais uma vez, né, por ser endurecida, a energia é pesada, já começa a me doer aqui, né? Por que dói aqui? Porque eu nem sabia disso, né? É o nosso frontal que está ligado à energia, de tanto para o lado da energia boa como energia ruim. E aí começou a me doer aqui, ó, mais uma vez, os dois ladinhos da cabeça aqui começou a pressionar, porque é uma energia muito densa, muito pesada. Como eu falei ontem, eu não sei se eu posso confiar na literatura do Divaldo, porque algumas pessoas questionam, falam que é plágio, falam que ele inventa história, mas independente se é real mesmo ou não, a energia é. Eu tô aqui de prova. Uma leitura dessa, ela é muito pesada. Um espírito que se nega a aprender, um espírito que se nega a se modificar. E chega no final eles falam, oh, tentando, não tá dando certo, então vamos sedar ele. É o que acontece lá no plano espiritual. Quem assistiu o Nosso Lar, o André Luiz, ele chega no hospital para ser atendido em Nosso Lar, e o rapaz que vai atender fala para ele assim, bebe água. Chega tão cheio de dúvida, tal, dá água para ele. Aí coloca a água na boca, ó, não engole, segura a água. Por que eles fazem isso? Porque não é o momento de você falar, é o momento de você ouvir. Então, os espíritos mais endurecidos, eles não querem ouvir, eles querem falar. E através dessa energia densa, pesada que eles têm, eles querem convencer. Aqueles que são uma mente um pouquinho mais fraca,
que acreditam ser muito inteligente, moralmente eles são fáceis de serem presas de espíritos mais endurecidos. Então, eles são inteligentes, porém, moralmente, eles não são desenvolvidos. Eles aceitam aquilo que eles têm por verdade. Mas eles não conseguem se aperfeiçoar moralmente. Eles não conseguem aceitar as transformações que nós precisamos para evoluir espiritualmente. Então, um espírito endurecido como esse vai acontecer o quê no plano espiritual? Dorme. Dá uma sedação para ele dormir, para ele acalmar. Quando ele acordar de novo, e aí, tá melhor? Vamos conversar mais um pouquinho? Conversa mais um pouco. Na Alânia, no livro Alânia, a gente viu isso. O Lucas acordava um pouquinho, o personagem principal da história, né? No plano, ele se matou, ele cometeu suicídio e foi atendido devido ao pedido da mãe, né? No plano espiritual, os amigos espirituais que gostavam do Lucas deram um tratamento nele. Quando ele chegou no hospital de Alânia, ele acordava, todo confuso, tal, ceda mais um pouquinho. Acordava outra vez, queria falar, não sei o quê, ceda mais um pouquinho. Conforme você vai acordando a cada sedação, você vai percebendo que não é tudo de uma vez, que você vai aprender aos poucos a sua situação e tudo que tem em sua volta. Aos poucos, o espírito vai entendendo, compreendendo e vai aceitando. Mas tudo de uma vez ele não vai. É capaz de se endurecer e não querer entender. Então, aqui é o que vai acontecer com esses espíritos mais endurecidos. Eles vão ser tratados de pouquinho em pouquinho, até que eles aceitem de fato o tratamento e a sua mudança. E vamos torcer para que isso aconteça. Porque é duro, hein? É muito duro. Aqui ele termina, né, Dr. Bezerra com uma oração no final do tratamento, né, dessa reunião mediúnica, e a gente vai ver a partir de amanhã um novo capítulo, restabelecendo a dignidade. Aí a gente vê o que significa isso. Fiquem com Deus.